Olá. A Bíblia diz em Provérbios 29:2 que quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Mais de 80% dos brasileiros que irão hoje, dia 30 de outubro, às urnas, são de fé cristã, entre católicos e evangélicos. Os ateus quase não existem no nosso país. Os candidatos às eleições presidenciais ou são de origem cristã ou fingem, pois todos eles procuram igualmente neste momento as bênçãos de bispos e pastores, prostrando-se em templos e catedrais, já que um punhado de votos bem vale uma missa ou a participação em um culto. A verdade é que esses políticos que procuram proteção sobre os altares talvez não gostassem de escutar algumas frases duras como pedras pronunciadas há quase 2000 anos atrás por nosso Senhor Jesus Cristo contra os falsos profetas, de quem dizia: "Vem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores." Como reconhecê-los? Não só por suas promessas, que podem ser vazias ou repletas de hipocrisia, mas por seus feitos. Pelos seus frutos o conhecereis, disse Jesus. Colhem-se porventura uvas de espinhos e figos dos abrolhos? Mateus 7,16. O cristianismo primitivo se inspirava nas atitudes que haviam guiado a pregação do Mestre, sobretudo em sua insistência contra o farisaísmo, a hipocrisia e os que enganam as pessoas simples. Jesus gostava do sim, sim e do não, não. Quem dera fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Recorda em Apocalipse 3,15. Se analisássemos essas afirmações taxativas das Sagradas Escrituras e as aplicássemos aos muitos candidatos que se dirigem às pessoas em busca de seu voto nesse período, veríamos que continuam atuais. Continuam vigentes os disfarces, por exemplo, de candidatos que cresceram e prosperaram na velha guarda do conservadorismo, do patrimonialismo, do caciquismo, e hoje se apresentam disfarçados de políticos renovados, de novos redentores. Jesus um dia questionou: acaso os espinheiros podem dar uvas? Candidatos que se apresentam como os paladinos da moral e dos bons costumes são muitas vezes incapazes de serem frios ou quentes para conseguirem agradar a todos, e que acabam provocando vômito na gráfica expressão das Sagradas Escrituras. Candidatos que, como canta Gilberto Gil, com palavras dizem sim e com os fatos dizem não. Melhor os que são capazes de confessar que ninguém tem a capacidade de resolver todos os problemas acumulados em anos de governos incompetentes ou ambiciosos e que não oferecem mais do que acreditam que poderão realizar. Os representantes das igrejas católicas e evangélicas deveriam estar atentos ao oferecerem acolhida e apoio em seus templos, muitas vezes no anonimato da noite, aqueles políticos que, em vez de irem se inspirar na fonte dos livros sagrados, comparecem como mercadores de votos. Para eles há também uma passagem dura do Evangelho em Mateus 21, versículo 12 em diante, quando Jesus, ao entrar no templo de Jerusalém e viu aqueles vendedores fazendo comércio com os fiéis pobres, depois de ter jogado as mesas no chão, os repreendeu e lhes disse: minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os estudiosos das Escrituras, tanto católicos como protestantes, concordam que foi aquele gesto contra o comércio do sagrado a gota d'água que levou as autoridades do templo, em conivência com as autoridades civis romanas, a acabarem com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, por acharem ele um profeta incômodo. As massas de cristãos que vão aos templos em períodos de eleições e escutam seus pastores religiosos, os chamados para votar nos políticos, a essas massas de gente pobre, sem a espera de um milagre que redima as suas penas, a elas é preciso recordar que nessa Bíblia que está nas mãos
de seus guias espirituais. Há uma passagem do profeta Ezequiel dirigida aos governantes e que hoje parece de uma pungente atualidade sobre eles. E diz em Ezequiel 34, versículo 4 em diante: vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não atais, não curais, não trazei a perdida, não procurais, não tratais com violência e dureza. Elas foram expostas e tornaram-se presa de todas as feras. Olha, o Brasil precisa com urgência encontrar alguém capaz de sentir o clamor dos que procuram quem possa reconciliar o país, que seja guia, sobretudo, dos que sofrem o abandono, dos mais expostos aos perigos de serem devorados por uma política capaz de olhar somente para o próprio umbigo, esquecendo-se do que realmente esta sociedade, embora irada e dividida, parece estar procurando em volta. Desejo a você que Deus lhe ajude a fazer um voto e escolha a pessoa mais certa. Deus abençoe seu dia.